Olá pessoal, vamos abordar aqui duas perguntas. A Carolina pergunta: quero fazer um investimento no tesouro que será uma poupança para meus filhos no futuro. Dinheiro para não mexerem. Você recomenda o IPCA mais principal ou com juros? Richardson diz aqui que concordo aqui com ele, a gente não pode recomendar e tal, mas que na verdade os dois valem a pena. Eu acho que sim, viu? Os dois valem a pena, mas o que a gente pode falar é o seguinte: como o objetivo é que não mexam, certo? O mais lógico aqui, aí não é recomendação, é só pensar em termos de lógica. A gente quer que a criança chegue em tal idade, certo? E naquela idade tenha lá um montante. Então, Tesouro IPCA principal, sem sombra de dúvidas. Ah, mas o prazo não chega. Vamos ver, 2035 são 14 anos e meio pela frente. Meu filho acabou de nascer. Eu quero que ele pegue esse prêmio quando ele tenha 18 anos, né? Bem, aí a gente está com um problema porque os prazos não casam direitinho no tesouro, né? Aí poderia ser o IPCA com juros 40? Poderia. Por quê? Porque o prazo é um pouco melhor. Aí ele estaria com 18 anos e meio, 19, né? Vai estar um pouquinho mais perto do prazo ideal. E aí, como o objetivo é não mexer, aí o que poderia fazer? Poderia deixar no reinvestimento automático nele mesmo, certo? Observando que vai ter que mexer lá na programação se por acaso o tesouro tirar do rol o IPCA 40. Mas pegar um tesouro IPCA com juros para fazer reinvestimento programado não é muito a nossa praia, certo? Porque aí sim você vai estar fazendo com que ele fique como se fosse um tesouro IPCA principal, mas tendo o custo do imposto de renda. Aí sim, o custo do imposto de renda fica ruim, porque você quer, na verdade, um IPCA principal. Então eu acho que no final das contas vai ter que ser um IPCA principal. Eu só acho que o IPCA com juros pode ser usado quando a gente escolhe o momento do investimento e aonde vai reinvestir aquele juro, certo? Se é no resgate automático, investimento programado automático, pode ser feito para encaixar com um prazo como esse objetivo que você está citando, certo? Mas eu não gosto. Mas é possível de fazer, certo? O Giancarlo faz uma pergunta aqui. Qual o melhor momento para alongar os investimentos? Exemplo, passar do IPCA 24 ou 26, né? Para o 30, 35 ou 40, 45 também, né? O Richardson fala aqui dos objetivos, dos prazos, claro, mas a resposta que ele quer, Richardson, é o seguinte: é quando a taxa abre, certo? Então vamos mostrar aqui a tabela do Tesouro no dia que eu estou gravando o vídeo. Deixa eu mostrar aqui. Nós estamos na tarde de terça-feira e vamos observar o que eu quero dizer com a abertura da taxa. Nós estamos vivendo um período aí bastante estressante. Parece que já com uma definição de uma nova realidade de taxas em níveis mais altos, certo? E aí nós vamos ver o que? A diferença entre o IPCA mais curto e o mais longo. Não importa se é com ou sem juros, tá? Então 26 é o mais curto, 55 é o mais longo. Qual é a diferença aqui, pessoal? 32 points base. 32. Já esteve e eu já fiz vídeo mostrando isso, né? Quando a crise está muito forte, essa diferença ela é comprimida até 15 points base, como já aconteceu. Ora, uma diferença de 15 ou 20 points base entre um prazo para 2026 e um prazo para 2055 é ridículo. Ou seja, não há prêmio no longo prazo. Tá? Isso é muito importante. O prêmio, quanto que você ganha a mais por carregar aquele título 10 anos a mais, 5 anos a mais, 30 anos a mais, certo? Então, quando é que a gente. Como é que é a pergunta aqui? Qual o melhor momento para alongar os investimentos? Por exemplo, passar do 24 para o 35. Quando essa taxa valer a pena, certo? Quando a taxa do 35 que você citou, por exemplo, estiver com uma diferença legal. Aqui, ó, 72 para 54 está 18 points base. Não é um prêmio muito grande, certo? Não é um prêmio muito grande. Ah, mas 4,54 é menos e eu tenho prazo para 35. Tudo bem,
pode fazer o investimento dessa forma, não está errado, certo? A minha aposentadoria é em 2035, eu vou investir só nele. Tudo bem, não está errado, certo? Mas qual é o melhor momento de investir num título mais longo comparativamente a investir no mais curto, certo? Quando que é melhor ir no mais curto? Quando é melhor ir no mais curto é quando a curva está tão estressada que o prêmio para o prazo longo, para os prazos longos, não compensa, certo? Não compensa. E aí, pessoal, será que compensa carregar mais 30 e tantos anos um título que está pagando somente 32 points base a mais que o título mais curto? Não é mais interessante ficar com o título mais curto, esperar a resolução do estresse de curto prazo? 5 anos, tá, gente? Eu sei que é muito tempo, mas tecnicamente é curto prazo. Esperar a resolução do curto prazo, esperar a taxa cair, esperar o ciclo inteiro da Selic se desfazer e o IPCA 26, então, voltar a ter taxas aí de 3% e os longos na casa dos 4%, aí a diferença fica em 1%, como já esteve no passado, e aí sim é o momento em que vale a pena alongar o investimento. Por quê? Porque aí sim você estará tendo um prêmio. Quando a diferença é de 1% entre, e já aconteceu também, certo? Já aconteceu, entre o IPCA mais curto e o mais longo, quando essa diferença fica em 1%, aí vale muito a pena ir nos IPCAs mais longos. Por quê? Porque eles estão dando um prêmio de verdade pelo prazo. A gente falou isso num videozinho que acho que tem mais de ano já, quando eu mostrei pela primeira vez essa diferença, quando estava muito próximo o IPCA 35 e 45 do 24, certo? Estavam muito próximos e aí a curva começou a normalizar. Isso foi em meados de 2019. E aí o que aconteceu? A diferença entre eles ficou 0,80, passou para 0,80. E eu fiz um vídeo que felizmente teve bastante audiência no canal, o pessoal gostou, em que eu falava, olha, agora o IPCA 35 e 45 estão mais interessantes. Por quê? Porque a distância entre eles foi para 0,80. 0,80% ou 80 points base, certo? E aquele momento foi muito legal. Por quê? Porque aí sim o IPCA mais curto ele estava pagando muito menos, certo? Muito menos. E aí você tinha um prêmio no prazo. Hoje nós temos uma diferença extremamente curta entre eles, certo? Se a gente pegar aqui nos prazos mais longos entre si, ó, do 40 para o 55, nós temos aí 15 anos, certo? Que não é pouco tempo, né? Pelo amor de Deus. E quantos pontos de prêmio nós temos? 8. 0,08%. Pessoal, que prêmio é esse? Não paga nem a B3, pessoal. Que a B3 é 0,25 ao ano. Vocês estão vendo isso, certo? Então, quer dizer, não tem comparação. Pega o 30 para o 55, são 25 anos a mais. Você vai ter aí 21 points base, né? 0,21%. É quase a taxa Selic anual. A taxa Selic. É quase a taxa B3 anual, que é 0,25%, certo? Então, esse é o ponto, certo? Então, quando? Aqui, ó. Qual o melhor momento para alongar os investimentos, certo? O que os gestores fazem? Os gestores nesse momento, eles estão posicionados em quê, pessoal? Parte curta e intermediária da curva. Por quê? Porque é onde eles acreditam que vai ter o máximo de rentabilidade no tempo mais rápido possível. Então, por exemplo, quando é que valeria a pena entrar na parte longa aqui? Quando o prêmio justificar isso, quando houver uma distância minimamente aceitável entre o IPCA mais curto e mais longo, seja porque o IPCA curto caiu, seja porque o IPCA longo aumentou, certo? Ou, por exemplo, quando o IPCA longo atingiu uma determinada faixa que você estava disposto a investir já há um certo tempo e até fazia uma reserva de oportunidade para isso. Por exemplo, isso aconteceu, certo? Os membros do canal aqui acompanharam quando eu mostrei, quando eu entrei no IPCA 55 a 5%, certo? A 5%. Porque 5% é um número muito forte, certo? É um número muito bom para ter a longo prazo. Mesmo que o IPCA 26 pague também 5%, certo? Eu vou investir no 55%. Por quê? Porque aí eu quero o prazo. Porque atingiu um número que me agrada pessoalmente demais, certo? Que são 5% acima da inflação por 34 anos.
Aí o tempo vira completamente a meu favor. Por quê? Porque eu tenho uma taxa ótima, certo? A meu favor. Só que hoje, 2021, não é toda hora que esse IPCA 55 chega nos 5% cravado. Foram poucas ocasiões. Pode ser que volte, pode ser que seja a realidade do ano que vem, tudo isso pode. Por isso que a gente investe sempre, certo? Certo? Investe com rotina, com frequência, com disciplina, certo? Então, basicamente, a resposta técnica é essa. Quando o prêmio, tá? Qual o melhor momento para alongar os investimentos? Quando o prêmio justificar o prazo. Certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir. Bons investimentos a todos.